Olá, meus queridos amigos, meus queridos guerreiros estudantes que estão se preparando aí para a prova da primeira fase do OAB, professor Ronaldo Rolim, continuando o nosso curso de resolução de exercícios de processo civil. O que é que nós vamos fazer agora? Feita a questão dos principais temas de processo civil, nós vamos resolver as demais questões que já foram cobradas nas provas anteriores desta disciplina, tá certo? E aí é até bom porque a gente faz um exercício sobre tudo, porque agora a gente vai analisando questão a questão, caso a caso. Então vamos nessa, sem perder tempo. Deixa eu colocar aí na tela logo a primeira questão. Olha só, você está vendo aí comigo. Seguinte, Julieta ajuizou demanda em face de Rafaela e, a fim de provar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que isso cabe ao autor, arrolou como testemunhas Fernanda e Vicente. Então tá aqui, ó, Fernanda e Vicente são testemunhas. Deixa eu colocar aqui, são testemunhas. A demandada, por sua vez, arrolou as testemunhas Pedro e Mônica. Durante a instrução, Fernando e Vicente em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos. Ótimas testemunhas, né? Enquanto Pedro e Mônica confirmaram o alegado na petição inicial. Olha só, as testemunhas da demandada alegaram os fatos da petição inicial, em vez de defender a demandada que os arrolou como testemunhas. Em razões finais, o advogado da autora requereu a procedência dos pedidos, ao que se contrapôs o patrono da ré, sob o argumento de que as provas produzidas pela autora não confirmaram suas alegações e, ademais, as provas produzidas pela ré não podem prejudicá-la. Consideradas as normas processuais em vigor, esse não é afirmativo correto. Presta atenção, antes de nós irmos para as alternativas, eu quero explicar o seguinte: as provas que são produzidas no processo são do processo. Se as testemunhas arroladas pela ré acabaram por prejudicá-la, o problema é dela. Ela tinha que escolher as testemunhas de uma forma melhor, ok? Então, se a testemunha, a prova testemunhal, acabou por prejudicar a ré e foi ela que arrolou as testemunhas, o autor não tem nada a ver com isso. Neste caso, a Julieta não tem nada a ver com isso. Por mais que as testemunhas dela não facilitaram, as provas são do processo. Cuidado com isso, lembre-se disso, tá certo? Com base nessa questão, a gente já sabe que o autor, o advogado da ré, da demandada, está equivocado. Ele não pode pedir isso, tá certo? Lembrando também do CPC, que fala da questão da produção de provas, que a prova é do processo. Inclusive, nós podemos ter aqui a questão da teoria dinâmica da prova, distribuindo de forma inversa o ônus da prova. Cuidado com isso, tá certo? Sendo assim, letra A, olha só, o advogado da demandada está correto. Pois competir a demandante, a prova dos fatos constitutivos do seu direito não está correto coisa nenhuma. As provas são do processo. Se são do processo, ambas as partes podem utilizá-la. B. O advogado da demandante da autora, cuidado para não confundir com demandada, está correto, está sim. Porque a prova, uma vez produzida, pode beneficiar a parte distinta da que a requereu. Exatamente. Lembrando que a gente pode até ter a prova emprestada de um processo em outro, a depender do caso, obviamente. Então, a alternativa B está totalmente correta. Olha, C, o advogado da demandante está incorreto? Não está incorreto coisa nenhuma, ele está corretíssimo. E letra D, o advogado da demandada está incorreto, porque as provas só podem beneficiar a parte que as produziu, segundo o princípio da aquisição da prova, coisa nenhuma. As provas, digo mais uma vez, são do processo. Você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas uma vez produzindo, aí você vai ter que arcar com este ônus, ok? Então a gente já começa com uma questão até interessante sobre provas, cuja alternativa B é a resposta correta. Vamos em frente. Nós temos aí segunda questão. Um advogado elabora uma petição inicial em observância aos requisitos legais. Na análise da peça postulatória, mesmo se deparando com controvérsia fática, o magistrado julga o pedido improcedente liminarmente. O pedido foi julgado improcedente liminarmente. Diante dessa situação, o patrono do autor opta por recorrer contra o provimento do juiz. Cadê aqui? Qual é este recurso contra a sentença que julga o pedido liminarmente improcedente? É a apelação. Cuidado com isso. É a apelação. Arguindo a nulidade da decisão por necessidade de dilação probatória. Ele teria que pedir outras provas em vez de julgar improcedente o pedido.
Com base nessa situação, assinale a afirmativa correta. Só um detalhe. Neste caso, a apelação por uma sentença que julga o pedido liminarmente procedente, o juiz aqui ele tem a possibilidade de realizar a sua retratação, de efetivar o juízo de retratação. E o juízo de retratação é em 5 dias. Juízo de retratação em 5 dias. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu ingressei com uma petição inicial, o juiz sentenciou logo dizendo que o mérito está resolvido, que a questão está resolvida ou não. O processo foi extinto antes mesmo de citar o réu. Exatamente. Eu quero recorrer contra isso. O recurso é apelação, porque eu estou recorrendo contra uma sentença. E o juiz, verificando que se equivocou, ele pode realizar a retratação em até 5 dias, ok? Sendo assim, letra A, o advogado pode aduzir que antes de proferir sentença extintiva, o juiz deve necessariamente determinar a emenda inicial em atenção ao princípio da primazia de mérito. Não existe isso. Tá certo? Emenda inicial só quando o defeito ele for sanável. E quem acha que o defeito é sanável é o juiz. Então não é em todo caso que se pede emenda inicial, ok? B. Não existem hipóteses de procedência liminar no atual sistema processual para por aí. Sempre tem uma alternativa que é mais absurda, tá certo? Inclusive o nosso CPC fala muito bem da questão da improcedência liminar do pedido. Vamos em frente. Letra C, somente a inépcia da petição inicial autoriza a improcedência liminar dos pedidos? Claro que não, tá certo? Nós temos também a questão da coisa julgada, nós temos a questão também da prescrição e decadência, tá certo? Nós temos a questão dos precedentes, por exemplo, de súmulas vinculantes do STF. Então, só nos restou a letra D. Nas hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, não cabe improcedência liminar do pedido. Exatamente. Se o que é dilação probatória, o juiz ele tinha que ouvir a outra parte, ele tinha que pedir outras provas que fossem produzidas, não sei, uma perícia talvez. Então, nesta situação, ele não pode julgar liminarmente improcedente. Realmente, a letra D está corretíssima. Vamos para a próxima. Terceira, Marcos, olha como é interessante a gente não apenas saber qual é a correta, mas por que as outras estão erradas, ok? Marcos foi contratado por Júlio para realizar obras de instalação elétrica no apartamento deste. Por negligência de Marcos, houve um incêndio que destruiu boa parte do imóvel e dos móveis que o guarneciam. Como não conseguiu obter a reparação dos prejuízos amigavelmente, Júlio ajuizou a ação em face de Marcos e obteve sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 148 mil, quantia alta. Após a prolação da sentença, foi interposta a apelação por Marcos, que ainda aguarda julgamento pelo tribunal. Júlio, em seguida, ato contínuo, apresentou cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário para registro da hipoteca judiciária sobre o imóvel de propriedade de Marcos, visando a garantir futuro pagamento do crédito. Hipoteca judiciária, exatamente. É uma garantia de direito real advinda de uma sentença judicial para que na execução que virar a seguir, ele já tenha aí, opa, se ele não tiver bens suficientes, eu já tenho essa hipoteca aqui sobre este bem imóvel, fruto de uma sentença judicial. Por isso o nome, hipoteca judiciária. Não tem nada aqui de inédito, não é nada de outro mundo, tá certo? Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Letra A. Júlio não pode solicitar o registro da hipoteca judiciária. Para por aí, claro que ele pode. Ele teve a demanda deferida pelo magistrado. Então, nesse sentido, visando a garantir uma futura execução, ele pode pedir a hipoteca judiciária sobre o bem. Lembrando, garantia de direito real advindo de uma sentença judicial. Vamos lá. Então, letra A já está falso, porque a gente sabe que ele pode. B. Júlio, mesmo que seja registrada a hipoteca judiciária, não terá direito de preferência sobre o bem em relação a outros credores. Opa, se é uma garantia sobre direito real imobiliário, garantia de direito real sobre um bem imóvel, opa, se é para garantir a execução e ele tem uma sentença judicial, imagine se não tiver preferência. Eu quero que você entenda a lógica por trás disso. É claro que vai ter preferência. É claro que vai ter preferência. Então, letra B está falsa. C. A hipoteca judiciária apenas poderá
a ser constituída e registrada mediante decisão proferida no tribunal? Não. Não. Quer dizer que a sentença do juiz de primeiro grau não vale para nada? Claro que não, tá certo? Então só nos sobra mais uma vez a letra D. Júlio poderá levar registro à sentença e uma vez constituída a hipoteca judiciária, esta conferirá a Júlio o direito de preferência em relação aos credores, observada a prioridade do registro. Perfeito. Nada impede que já exista uma outra hipoteca judiciária de outro processo sobre outra dívida a que Marcos tinha, tá certo? Nada impede. Então, quem levar registro primeiro tem a preferência. Daí a importância de você ter uma sentença judicial favorável, já visando estrategicamente lá no futuro a uma possível execução. Quarta questão. Bruno ajuizou contra Flávio ação, olha só, ação de execução de título executivo extrajudicial. Nem precisava falar disso. Se é uma execução, uma ação de execução, é claro que é de um título executivo extrajudicial. Porque de título judicial, a execução se dá através de cumprimento de sentença. É claro, mas vamos lá. Ação de execução de título executivo extrajudicial com base em instrumento particular, firmado por duas testemunhas, perfeito, para obter o pagamento forçado de R$10.000. Devidamente citado, Flávio prestou em juízo garantia integral do valor executado e opôs embargos à execução dentro do prazo legal. Opa, exatamente, embargos à execução é a forma de defesa do executado na ação autônoma de execução, alegando preliminarmente a incompetência relativa do juízo da execução. Incompetência relativa deve ser sim alegada como preliminar, e no mérito que o exequente pleiteia quantia superior à do título, excesso de execução. No entanto, em seus embargos à execução, embora tenha alegado excesso de execução, Flávio não apontou o valor que entendia ser correto. Tampouco apresentou cálculo com demonstrativo discriminado e atualizado do valor em questão. Opa! Tá excesso de execução, mas você não diz o porquê, tenha calma. Outra coisa, nos embargos de execução, precisa garantir aqui uma caução, alguma coisa nesse sentido? Também não, tá certo? Então já fica essas dicas de antemão e vamos lá para as alternativas. Letra A. Os embargos de execução devem ser liminarmente rejeitados, sem resolução do mérito, porquanto o Flávio não demonstrou adequadamente o excesso de execução, ao deixar de apontar o valor que entendia correto e de apresentar cálculo com demonstrativo discriminado e atualizado do valor. Tenho certeza que muitos marcaram essa questão, mas entenda, ele não alegou só isso, ele alegou na preliminar o quê? Incompetência relativa do juiz. Então o juiz não pode rejeitar liminarmente só por causa disso, tá certo? Então, se eu tenho uma alegação aqui de incompetência relativa, eu não posso ter esta alternativa A como correta. Lembre-se disso. B. O juiz deverá rejeitar as alegações de incompetência relativa do juízo e de excesso de execução deduzidas por Flávio por não constituírem matérias passíveis de alegação e sede de embargos de execução. Se isso não for a defesa e sede de embargos de execução, ele vai se defender disso quando? Como? De que jeito? Olha que coisa sem lógica. Inclusive, nas nossas aulas, a gente diz o quê? Que a forma de defesa na ação de execução são os embargos de execução. Professor, e a forma de defesa no cumprimento de sentença? Impugnação ao cumprimento de sentença. Letra B está falsa. C. Os embargos de execução serão processados para a apreciação da alegação de competência relativa do juiz. Perfeito, como eu expliquei lá na alternativa A. Mas o juiz não examinará a alegação do excesso de execução, tendo em vista que Flávio não indicou o valor que entendia correto para execução, não apresentando o cálculo discriminado e atualizado o valor em questão. Perfeito. Olha só, muita gente marcaria a letra A, mas esqueceu que tem uma preliminar de competência relativa. Então a letra C torna a questão ainda mais completa, ainda mais correta. Aliás, é a única correta, né? Letra C é o nosso item verdadeiro. Vamos em frente. Quinta questão. Em um processo em que Carla disputava a titularidade de um apartamento com Marcos, sempre Marcos, né? Marcos está sempre no meio. Este obteve sentença favorável. Opa, Marcos obteve sentença favorável por apresentar em juízo cópia de um contrato de compra e venda e termo de quitação anteriores ao contrato firmado por Carla. A sentença transitou em julgado. Vá sublinhando os pontos mais importantes, inclusive na sua prova também. A sentença transitou em julgado sem que Carla apresentasse recurso.
Alguns meses depois, Carla descobriu que Marcos era réu em um processo criminal no qual tinha sido comprovada a falsidade de vários documentos. Dentre eles, o contrato de compra e venda do apartamento disputado e o referido termo de quitação. Carla pretende, com base em seu contrato, retornar a juízo para buscar o direito ao imóvel. Veja bem, ela teve uma ação que transitou em julgado, porque o juiz decidiu, com base no documento demonstrado por Marcos, que ele é quem tinha direito em relação ao imóvel. Transitou em julgado. Descobriu-se posteriormente que este documento é falso. Professor, mas transitou em julgado, coisa julgada, e aí a Carla vai ter que aceitar? Claro que não. Neste caso, você tem que lembrar da ação rescisória. E nós temos aqui este fato previsto como uma de suas hipóteses possíveis lá no artigo 966 do CPC. 966 do CPC. Tem que ir para a prova sabendo das hipóteses que possibilitam o ajuizamento da ação rescisória para desconstituir a coisa julgada, tá certo? Sendo assim, letra A, ela vai interpor recurso de apelação? Claro que não. Transitou em julgado. Ela vai propor reclamação? Claro que não. Transitou em julgado. Vai ajuizar rescisória, demonstrando que a sentença foi fundada em prova cuja falsidade foi apurada em processo criminal. Perfeito. Nós temos uma sentença criminal dizendo que aquela prova é falsa. Portanto, a ação anterior em que se constituiu a sentença do juiz vai ter que o quê? Ser desfeita para ser analisado o caso novamente. Letra C, portanto, com base no artigo 966, uma das hipóteses de ajuizamento de ação rescisória é a resposta correta. Vamos em frente. Sexta questão. Um advogado com estudos apurados em torno das regras do CPC resolve entrar em contato com o patrono da parte adversa de um processo em que atua. Sua intenção é tentar o saneamento compartilhado do processo. Diante disso, acerca das situações que autorizam a prática de negócios jurídicos processuais, assinale a afirmativa correta. As partes poderão apresentar ao juiz a delimitação processual das questões de fato e de direito da demanda litigiosa. Podem sim, inclusive o novo CPC, que não é nem mais tão novo assim, o CPC de 2015, ele reformula dando maior autonomia às partes, desde que o direito não seja aquele direito indisponível que não admite autocomposição, mas ele pode, tá certo? Olha, nós vamos alegar que nós podemos realizar até um calendário processual, está lá no artigo 191. Ora, se eu posso realizar um calendário processual, eu também posso estabelecer contraparte sobre o que nós vamos falar, sobre as provas que serão produzidas e a quem caberá a prova a ser produzida. Olha só, mais uma vez, provas. Além de utilizar a prova emprestada de outro processo, haver a distribuição dinâmica com a inversão do ônus da prova, eu posso aqui ter, inclusive, a distribuição das provas entre as próprias partes. Lembrando que se o juiz achar que é demasiadamente excessiva a produção dessa prova, ele pode fazer com que este acordo não produza seus efeitos. Então, letra A está correta logo de cara. Letra B. As partes não poderão, na fase de saneamento, definir a inversão processual do ônus probatório? Claro que podem. C. As partes poderão abrir mão do princípio do contraditório? Opa, não, abrir mão do princípio do contraditório não, garantia constitucionalmente estabelecida. Elas podem estipular a forma de produção de provas, tá certo? E letra D. As partes poderão afastar a audiência de instrução e julgamento, mesmo se houver provas orais a serem produzidas no feito? Não. Se tem provas a serem produzidas, se são orais, vai para a audiência de instrução e julgamento. Portanto, letra A. Sétima questão. A Associação X, representada por seu advogado, visando a proteção de determinados interesses coletivos, propôs ação civil pública, cujos pedidos foram julgados improcedentes. Ademais, a associação foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa. Cuidado com isso. Diante de tal quadro, especificamente sobre os honorários advocatícios, é o seguinte. Letra A. A sentença está correta no que se refere à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários e incorreta no que tange ao respectivo valor, porquanto fixado fora
dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85 do CPC. Tudo bem, nós temos o artigo 85 do CPC, está lá a 10, 15, 20%, mas olha só, 5, 10, 15, 20%, calma. Nós estamos falando de ação civil pública. A ação civil pública ela tem uma lei específica para isso. A lei 7347 de 85. E lá na lei 7347 de 85 vai fazer com que, diante de normas específicas, a letra A esteja errada em relação à questão dos honorários, tá certo? Bem, a sentença está incorreta, realmente a sentença está incorreta, pois associações não podem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, exceto no caso de litigância de má-fé no âmbito da tutela individual e coletiva. Não existe isso, não. Não confunda ação civil pública com ação popular. Ação popular é a Lei 4717 de 65. Aqui é a Lei 7347 de 85, tá certo? Muito cuidado, 3.000 leis depois e 20 anos depois. Então, ó, tá tentando te confundir aqui. Letra C, a sentença está correta? A gente já sabe que não está correto, porque não vai seguir o CPC, sim a Lei 7347. E letra D, está incorreta, perfeito, pois as associações são isentas do pagamento de honorários advocatícios em ações civis públicas, perfeito, exceto no caso de má-fé, hipótese que também serão condenados ao pagamento do décuplo das custas. Perfeito, tudo correto com a Lei 7347 de 85. Ah, professor, eu não sabia, eu pensei que em honorário de sucumbência eu tinha que ler só o artigo 85 do CPC e os mais de 20 parágrafos. Não. Ação civil pública, cuidado, está cada vez mais cobrando a FGV as leis especiais relativas ao processo civil, então você tem que dar uma lida na lei da ação popular, na lei do mandado de segurança, na lei da ação civil pública, bacana? Portanto, letra D, resposta correta. Vamos em frente, oitava questão. Maria, ao perceber que o seu bem imóvel foi arrematado por preço vil em processo de execução de título extrajudicial, procurou você como advogado para saber que defesa poderá invalidar a arrematação. Você verifica que no 28º dia, após o aperfeiçoamento da arrematação, a carta de arrematação foi expedida. Opa! Se a carta de arrematação foi expedida, eu não vou utilizar esta invalidação no mesmo processo, tá certo? Uma semana depois, você prepara a peça processual. Assinale a opção que indica a peça processual correta a ser proposta. É impugnação ou execução? Para por aí. Se eu estou falando que é uma execução de título extrajudicial, é uma ação autônoma de execução. A defesa não é impugnação, é em base à execução. Então, ó, não é impugnação. B. Petição simples nos próprios autos do processo? Não. Carta de arrematação já foi expedida, então não pode ser nos próprios autos do processo. Professor, letra C, tem que ser na ação autônoma de invalidação da arrematação. Perfeito. Por que, professor? Ele deu a dica. 28 dias depois, a carta já foi expedida. Se a carta foi expedida, então você vai ter que invalidá-la no processo autônomo. Não será no mesmo processo, tá certo? Tranquilo? Vamos em frente, nona questão. Em virtude do rompimento de uma represa, o Ministério Público do Estado do Acre ajuizou a ação em face da empresa responsável pela sua construção, buscando a condenação pelos danos materiais e morais sofridos pelos habitantes da região atingida pelo incidente. E lembra outro estado também, né? Mas enfim. O pedido foi julgado procedente, tendo sido fixada a responsabilidade da ré pelos danos causados, mas sem a especificação dos valores indenizatórios. Sem a especificação dos valores indenizatórios. Cuidado. Em virtude dos fatos narrados, Ana Clara teve sua casa destruída, de modo que possui interesse em buscar indenização pelos prejuízos sofridos. Na qualidade de advogado ou advogada de Ana Clara, assinale a opção correta a ser dada à sua cliente. Vamos lá, letra A. Considerando que Ana Clara não gostou do polo ativo da ação indenizatória, não poderá se valer de seus efeitos. Que absurdo, claro que pode. Foi o Ministério Público que ajuizou a ação, então ela pode pegar tudo que foi produzido naquela ação e pleitear sua indenização respectiva. O Poder Judiciário já reconheceu que a empresa ela tem sim responsabilidade, então ela não vai precisar rediscutir tudo aquilo. Obviamente, ela vai discutir o quanto indenizatório, o valor da sua indenização. Beleza? Letra B. Letra A, então, tá falsa. A pessoa tem que rediscutir tudo de novo, é um absurdo.
Letra B. Ana Clara e seus sucessores poderão promover a liquidação e a execução da sentença condenatória. Exato, exatamente, ela tem interesse jurídico aqui. Então ela pega a sentença que já foi produzida na ação que o Ministério Público promoveu e diz, ó, não diz qual era o quanto indenizatório. Vamos liquidar, vamos dizer o que é de cada um. Letra B, portanto, está correta. Olha a letra C. A sentença padece de nulidade, pois o MP não detém legitimidade para ajuizar a ação no lugar das vítimas. Então, quem seria neste caso? Absurdo, né? E letra D. A prolatação de condenação genérica, sem especificar vítimas ou valores, contraria disposição legal. Claro que não, nós temos a fase de liquidação da sentença depois, tá certo? É uma questão até fácil. Questão até fácil, dá para resolver essa daí. 10ª questão. Raquel, servidora pública federal, pretende ajuizar ação em face da União pleiteando anulação de seu ato de demissão, bem como requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50 mil, tendo em vista o sofrimento causado por ato que considera ilegal. Na qualidade de advogado de Raquel, a respeito do rito a ser seguido na hipótese, assinale a afirmativa correta. Olha só, primeira coisa que você precisa saber. É o seguinte, nós temos aqui uma ação contra a União. União, ela vai para onde, em tese? Para a Justiça Federal. Só que nós temos o Juizado Especial Federal. Qual é o valor da causa? Está lá na Lei 10.259, nós temos o valor da causa de 60 salários mínimos. Então, até 60 salários mínimos, ela pode ir para o Juizado Especial Federal. Bacana. Contudo, a Lei 10.259, ela deixa bem claro que existem determinadas ações que não podem ser demandadas lá. Não interessa apenas o valor da causa, você tem que analisar a causa de pedir. Se a causa de pedir aqui é anulação de ato administrativo, e no caso, anulação do ato de demissão dela, por mais que fosse só R$1.000, não pode ir para o Juizado Especial Federal. Tem que dar uma lida na Lei 9.099, que fala dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e a Lei 10.259, que fala dos Juizados Especiais Federais. Bacana? Combinado isso? Vamos lá, letra A. A ação deverá seguir o rito dos Juizados Especiais Federais, uma vez que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. A grande maioria marcou a letra A. Falso. Esqueceu que isso é anulação de ato administrativo. Anulação de ato administrativo não pode ser na Lei 10.259. B. Tendo em vista que a ré é um ente público, aplica-se a hipótese do rito disposto na Lei 12.153, que regulamenta os juizados especiais da Fazenda Pública. Eu não estou falando nem de execução fiscal aqui. Para com isso, pelo amor de Deus. C. Poderá ser utilizado tanto o rito comum como dos juizados especiais, já que no foro onde estiver instalada a vara do juizado especial, sua competência é relativa. Não pode ir para os juizados especiais. Não pode ir. Deu uma análise aqui nessa questão, muita gente ficou em dúvida entre A e C. Muita gente marcou A e C, mas esqueceu que a letra correta é a D. Por quê? Porque não leu a lei. O rito a observar será o rito comum, pois não é de competência dos juizados especiais pretensão que impugna pena de demissão imposta a servidor público civil, anulação de ato administrativo. Não pode. Professor, que pegadinha. Pois é. 11ª questão, Amanda ajuizou a execução por quantia certa em face de Carla, fundada em contrato de empréstimo inadimplido que havia sido firmado entre elas pelo valor atualizado na data base de 20 de março de 2017 de R$50 mil. Carla foi citada e não realizou o pagamento no prazo legal. Tampouco apresentou embargos, limitando-se a indicar a penhora um imóvel de sua titularidade. Olha só, ela não se defendeu, ela só disse, ó, tá aqui, vou dar como garantia este imóvel. Carla informou que o referido imóvel valeria R$80 mil, só que ela só está devendo a Amanda o quê? 50 mil. Amanda, após consultar 3 corretores de imóveis, verificou que o valor estaria bem próximo ao de mercado, de modo que pretende dar seguimento aos atos de leilão e recebimento do crédito. Ora, então vamos dar celeridade aqui. Ela pede para o juiz para que o leilão seja feito. Por quê? Porque ela analisou o valor de mercado do imóvel dado por Carla. E Carla, está correto, 80 mil, beleza. Então, ó, juiz, recebe este imóvel e prossiga com o feito. Questão de celeridade processual. Bacana?
Diante de tal situação, assinale afirmativo que melhor atende aos interesses de Amanda. Letra A. Ela deverá requerer ao juiz a avaliação do imóvel por oficial de justiça avaliador. Para quê? Ela já foi atrás de 3 analistas, não precisa disso. B. Deverá ser requerida ao juiz a avaliação do imóvel por especialistas na área. Perito. Sem isso, o leilão não poderá prosseguir? Não precisa disso. Ela deverá requerer ao juiz que este faça inspeção judicial pior. Aí é que o juiz não vai mesmo. E letra D, ela deverá requerer que seja realizado o leilão com dispensa da avaliação judicial do bem, manifestando ao juiz concordância com a estimativa do valor feita por Carla. Se o interesse é dela e ela fez a análise, ela está dizendo para o juiz que fez essa análise, então prossiga. Prossiga. Se ela vai arrematar menos, é outra história. Se ela vai arrematar mais, é outra história. Obviamente que o valor excedente de 50 mil reais retorna ao executado, tá? Retorna a Carla. E a Amanda tem o seu crédito satisfeito. Letra D, portanto, é a única resposta correta. 12ª questão. Diego e Thaís, maiores e capazes, ambos sem filhos, são formalmente casados pelo regime legal da comunhão parcial de bens. Ocorre que, devido a problemas conjugais e divergências quanto à divisão do patrimônio comum do casal, o matrimônio teve fim de forma conturbada, o que motivou Thaís a ajuizar ação de divórcio litigioso, cumulada com partilha de bens em face do ex-cônjuge. Na petição inicial, o autor informa que tem interesse na realização de audiência de conciliação ou de mediação. Beleza. Está lá no artigo 334. A audiência de conciliação ou mediação agora é a regra. Em se tratando de direito disponível, eu tenho a regra. Para que a audiência de conciliação ou mediação não aconteça, todas as partes, todas, têm que dizer expressamente que não querem a audiência. Bacana? Lembrando que a audiência de conciliação ela também não irá realizar quando se tratar de direitos indisponíveis, ok? Porque aí eu não vou ter, ou que não admita a autocomposição, porque eu não tenho como transacionar sobre algo que não admite negociação. Bacana? Tudo no artigo 334. Diego, então, regularmente citado, busca orientação jurídica sobre os possíveis desdobramentos da demanda ajuizada por sua ex-cônjuge. Na qualidade de advogado ou advogada de Diego, assinale a opção que apresenta os esclarecimentos corretos que foram prestados. Letra A. Diego, ainda que de forma injustificada, possui a faculdade de deixar de comparecer à audiência regularmente designada para fins de solução consensual do conflito, não sofrendo qualquer sanção. Para por aí. Claro que tem sanção. Claro que tem sanção. O parágrafo 8º ele vai ser sancionado em 2% do valor da causa. Só admite a falta quando ela é justificada. Letra A totalmente incorreta. Bem, descabe no processo contencioso de divórcio ajuizado por Thaís a solução consensual da controvérsia? Claro que admite, B está falsa. C. Ante a existência de vínculo prévio entre as partes, a audiência a ser realizada para fins de autocomposição entre Diego e Thaís deverá ser conduzida por um conciliador, que poderá sugerir soluções para o litígio, vedado da utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimação. Peraí. O conciliador vai sugerir soluções. Quem sugere soluções é o mediador. O conciliador ele apenas busca a aproximação, o diálogo entre as partes. O erro está aqui, tá? O conciliador não sugere soluções. Só nos resta a letra D, que é a alternativa correta. A partir de requerimento que venha a ser formulado por Diego e Thaís, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial. Nenhum problema em relação a isso. Você pode pedir aqui a suspensão consensual do processo, tá certo? Pode pedir. Está lá no artigo 291, inciso 2. Mas suspensão por no máximo 6 meses. Bacana? Fica a dica. 13ª questão, Marina propôs ação de reconhecimento e extinção de união estável em face de Caio, que foi regularmente citado para comparecer à audiência de mediação. Sobre a audiência de mediação, assinale a afirmativa correta mais uma vez, ó, artigo 334. Artigo 334. Bacana? Vamos lá. Se houver interesse de incapaz, o Ministério Público deverá ser intimado a comparecer à audiência de mediação? Não precisa ser intimado. Tá certo? O Ministério Público ele vai atuar quando incapaz não tem ninguém que o represente ou o assista, tá certo? Cuidado com isso. Ou então ele figurará como custos legis, mas participar intimado a comparecer à audiência? Não. Tá certo? De mediação, conciliação? Não. Bem, é faculdade da parte estar acompanhada de advogado ou defensor público à audiência? Não. Não é faculdade, tá certo? É obrigação da parte.
C. Em virtude do princípio da unidade da audiência, permite-se, ficou faltando aqui o if, né? Apenas uma única sessão de mediação. Para por aí. A sessão de mediação ela pode ser fracionada a depender de cada caso. E letra D. É lícito para a realização de mediação extrajudicial que Marina e Caio peçam a suspensão do processo. Olha, semelhante ao que nós vimos anteriormente. Semelhante ao que nós vimos anteriormente. Letra D, portanto, resposta correta. Meu ilustre amigo, nós vamos dar uma pausa agora. Nós vamos continuar aqui da 14ª questão em diante, ok? Deixa eu voltar aqui para mim. Vamos continuar da 14ª. Mantenha-se firme nos estudos. Um grande abraço, nos vemos daqui a pouco. Valeu!